Seja bem-vindo ao Mundo Restrito, o canal onde revelamos curiosidades que parecem ficção, mas estão perigosamente perto de se tornar realidade. Hoje você vai descobrir 15 previsões impressionantes feitas pelos Simpsons que podem acontecer muito antes do que imaginamos. Prepare-se, porque algumas delas vão te deixar inquieto. Antes de começarmos, já se inscreve aqui no Mundo Restrito, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas revelações. Número 15. Colonização de Marte. De todos os lugares para onde os humanos poderiam se mudar, Marte está perto do topo. Os Simpsons também sabiam disso. As pessoas têm sonhado com Marte há muito tempo. É um dos maiores temas que as pessoas mencionam ao falar sobre o futuro. Alguns até se inscreveram para se mudar para lá e ajudar a construir a primeira colônia humana. A ideia soa como ficção científica, mas muitos estão levando a sério. Um episódio dos Simpsons imaginou algo parecido. Nele, Lisa decide ser voluntária em uma viagem a Marte. Não é apenas qualquer missão, é uma viagem sem volta, o que significa que, uma vez lá, não retornará. Sua mãe, Marge, não está encantada. Está preocupada que Lisa vá tão longe e nunca volte. Na verdade, ela se preocupa tanto que toda a família acaba se inscrevendo para a mesma missão, na esperança de evitar que Lisa vá sozinha. A missão se trata de construir um habitat habitável em Marte antes do ano de 2026. Esse é o grande objetivo. No episódio, as coisas não saem exatamente como planejado. O lançamento original falha, mas Lisa e Marge finalmente conseguem chegar a Marte. Só que, quando chegam, já é o ano de 2051. E justo quando você pensa que é o fim, Lisa surpreende a todos, dizendo que agora quer se mudar para Vênus. Na vida real, Elon Musk tem seus próprios planos para Marte. Através da sua empresa SpaceX, ele quer construir uma cidade no planeta vermelho. E não está apenas falando. Seu objetivo é levar pessoas para lá em breve. Até o ano de 2050, ele quer ver 1 milhão de pessoas vivendo em Marte. Há algum tempo, a SpaceX fez um grande anúncio. Eles planejam enviar suas primeiras missões de Starship sem tripulação a Marte em 2026. Estão utilizando uma janela especial quando a Terra e Marte ficam devidamente alinhados. Esse momento pode aproximar a humanidade um passo mais perto de outro mundo. Número 14. Carros solares. Imagine um mundo onde seu carro funciona com luz solar, sem gasolina, sem estações de recarga, apenas o céu acima. Parece algo tirado de um desenho, certo? Pois bem, os Simpsons pensaram nisso anos atrás, e agora começa a parecer mais real. No episódio 582, chamado Caminhos para a Glória, Lisa tem uma ideia muito à frente do seu tempo. Ela constrói um carro que funciona completamente com energia solar, sem combustível, sem poluição, apenas energia limpa do sol. Ela o inscreve no Derby de Energia Alternativa, pronta para mostrar o que seu invento pode fazer. A multidão está animada. A corrida começa. Seu carro solar avança e chega bem perto da linha de chegada. Mas então algo estranho acontece. O sol desaparece. A Duff o bloqueia, deixando o carro de Lisa sem energia. Ele para a poucos centímetros da vitória. As pessoas a cercam, apontando e rindo. Seu invento não recebe o reconhecimento que merece, pelo menos não naquele dia. Hoje em dia, a ideia de carros movidos a energia solar não parece tão absurda quanto antes. Mais pessoas falam sobre isso, mas ainda não é algo comum de se ver nas ruas. Os carros a gasolina e elétricos ainda são muito mais populares. A tecnologia por trás dos veículos solares ainda está crescendo. Há interesse, mas o mercado ainda é pequeno, embora isso possa começar a mudar. Uma empresa chamada Aptera está planejando lançar seus próprios carros solares no início de 2026. O modelo da edição de lançamento foi projetado para percorrer até 640 quilômetros com uma carga completa. Ainda melhor, ele pode viajar até 64 quilômetros por dia apenas com a luz do sol. Então talvez Lisa não estivesse tão errada assim. Número 13. A tomada de controle da IA. Você já se perguntou como seria se as máquinas começassem a tomar decisões? Não em um futuro distante, mas talvez antes do que imaginávamos. Parece ficção científica, mas os Simpsons tocaram em algo estranhamente próximo do que já estamos começando a ver agora. Uma de suas previsões para 2026 mostrava a inteligência artificial tomando lentamente o controle dos trabalhos humanos. Essa ideia já começou a se tornar realidade. Mais empresas estão utilizando programas de inteligência artificial para reduzir pessoal e economizar dinheiro.
Pode parecer uma decisão de negócios inteligente, mas alguns especialistas estão começando a se preocupar. Eles dizem que depender demais da inteligência artificial pode ser arriscado, se as pessoas deixarem de prestar atenção a como ela está sendo usada. Houve um caso que fez muita gente parar para pensar. O chatbot do Google, Gemini, disse a alguém que os humanos não são especiais e até os chamou de perda de tempo e de recursos. Alguns acharam que era apenas uma falha técnica, outros viram como um sinal de alerta sobre para onde as coisas podem estar indo. No episódio da 6ª temporada, chamado Itchy and Scratchy Land, o programa deu seu próprio aviso. Nele, os robôs construídos para um parque temático começam fazendo o que deveriam, entretendo as pessoas. Eles foram projetados para distinguir entre robôs e humanos. Então, em teoria, os visitantes estariam seguros. Mas então um flash de câmera faz com que um robô apresente mau funcionamento. Essa falha se espalha. Logo, os robôs começam a atacar pessoas em vez de entre eles mesmos. No momento não estamos nesse ponto, mas há uma preocupação crescente. À medida que a inteligência artificial se torna mais avançada, a velocidade com que é adotada significa que, às vezes, os controles de segurança são ignorados. E se essa tecnologia algum dia se combinar com armas, as consequências podem ser sérias. É algo que vale a pena considerar. Número 12. Desastres ambientais. Os Simpsons transformaram a poluição em comédia, mas quando você olha de verdade, fica um pouco real demais. No filme dos Simpsons de 2007, Homer adota um porco. Embora as pessoas o chamem principalmente de Spider Pig, o verdadeiro nome do porco é Plopper. No começo parece inofensivo, mas logo a preguiça de Homer entra em ação. Marge o alerta de que precisa limpar adequadamente depois do porco. Os dejetos não podem simplesmente ser jogados em qualquer lugar. Homer não quer perder donuts grátis. Então, em vez de fazer a coisa certa, joga os dejetos do porco em um lago próximo. O que se segue é um dos piores desastres ambientais da história da cidade. O lago fica tóxico. As coisas ficam tão ruins que toda Springfield acaba sendo selada sob uma enorme cúpula de vidro. As pessoas entram em pânico. A vida como conheciam chega ao fim. Claro, é um desenho animado, mas a mensagem por trás disso continua sendo impactante. Quando as pessoas ignoram os danos que estão causando ao planeta, os resultados podem se acumular rapidamente. O filme leva isso ao extremo, mas o mundo real não está muito distante. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente publicou um relatório que pinta um quadro bem claro. O planeta está em apuros. Mudança climática, poluição e perda da natureza estão acontecendo ao mesmo tempo e está piorando. A forma como as pessoas usam os recursos está causando danos de longo prazo. Segundo o relatório, o mundo está ficando para trás em suas metas para resolver esses problemas. Se as coisas continuarem assim, o ano de 2026 pode trazer mais do que apenas alertas. Pode trazer consequências irreversíveis. É isso que torna essa previsão tão marcante. Ela parece mais próxima do que imaginamos. Número 11. Final da Copa do Mundo. O que acha da ideia de uma piada dos anos 90 coincidir de alguma forma com o maior jogo de futebol do mundo? Parece estranho, mas os Simpsons podem ter feito isso de novo. No episódio A Família Cartridge, que foi ao ar em novembro de 1997, a família Simpson aparece relaxando em frente à TV. Eles estão mudando de canais como se fosse apenas mais um dia comum. Então, um comercial barulhento chama sua atenção. É um anúncio ousado, que promove um jogo de futebol que afirma decidir qual país é o melhor do mundo. Os dois times são México e Portugal, e o jogo parece acontecer em Springfield. Não é uma cena longa, e não há fogos de artifício nem anúncios gigantes, mas os fãs não esqueceram. Com o tempo, esse momento começou a viralizar. Algumas pessoas começaram a se perguntar se o episódio havia previsto algo muito maior. Com a Copa do Mundo da FIFA de 2026 se aproximando, alguns agora pensam que isso realmente pode acontecer. México contra Portugal na final. A sincronia é interessante. Ainda assim, o episódio não menciona em que ano esse jogo acontece. Não há sinais nem pistas sobre a data. Nada diz que isso ocorre em 2026, mas isso não impediu que as pessoas conectassem os pontos. A internet está cheia de postagens mencionando essa breve cena e chamando-a de mais uma estranha previsão do programa. Ninguém pode dizer com certeza, mas com a Copa se aproximando, a possibilidade ainda está viva. Os fãs só terão que esperar para ver. Número 10. Realidade virtual. O que acontece quando as pessoas se importam mais com mundos falsos do que com o que as rodeia?
Os Simpsons nos deram uma versão dessa resposta anos atrás. O assustador é que algumas dessas coisas já estão começando a aparecer na vida real. Na 28ª temporada, episódio 2, chamado Amigos e Família, o Sr. Burns tenta algo estranho. Ele contrata Marge, Bart, Lisa e Maggie para atuarem como sua família em realidade virtual. Não estão apenas fingindo por diversão. Eles fazem parte de um teste piloto para um novo headset de realidade virtual, que se parece quase exatamente com o Vision Pro. Pouco depois, o Sr. Burns lança esse aparelho para o público. No início, tudo parece empolgante, mas rapidamente sai do controle. No fim do episódio, o programa avança alguns anos. Springfield parece muito diferente. Cada pessoa usa um headset de realidade virtual. As pessoas andam totalmente alheias ao mundo real. Estão presas em suas próprias vidas inventadas. As ruas parecem vazias e frias, mesmo quando estão cheias de gente. Esse momento no programa se parece estranhamente com cenas reais de agora. Em algumas cidades já se pode ver pessoas usando headsets Vision Pro em público. Elas se movem lentamente, inconscientes do entorno, exatamente como os personagens do episódio. A Meta agora está se preparando para lançar seu Meta Quest 4 em 2026. Espera-se que outro dispositivo concorrente do Vision Pro também saia no ano seguinte. Especialistas dizem que a realidade virtual pode se tornar um mercado de 38 bilhões de dólares até 2026. Isso é muito dinheiro para algo que ainda parece novo. Se as coisas continuarem avançando assim, logo teremos que decidir o que é real e para o que estamos escolhendo escapar. Número 9. Carros voadores. Os carros voadores antes só eram vistos em desenhos animados e filmes antigos de ficção científica. Mas agora, empresas reais estão construindo e os céus podem começar a se encher mais cedo do que pensamos. Um episódio antigo dos Simpsons pode ter previsto isso anos antes de alguém levar a sério. No episódio de 2005, chamado Drama Futuro, Bart e Lisa usam uma estranha máquina construída pelo professor Fink. Ela mostra como suas vidas poderiam ser no futuro, até o ano de 2013. O mundo que vem está cheio de tecnologia avançada, especialmente carros voadores. Claro, quando realmente chegou 2013, não havia carros voadores. As pessoas estavam mais interessadas em pijamas de corpo inteiro do que em qualquer coisa que flutuasse. Mas se você avançar 10 anos, as coisas começam a se parecer um pouco mais com o episódio. A Hyundai chegou a dizer que planejava ter carros voadores prontos para a Uber em 2023. Isso nunca aconteceu, mas outra empresa chamada Samsung Sky pode estar realmente perto. Em dezembro de 2023, eles testaram um veículo chamado Switchblade. Ele se ergueu do chão e voou a cerca de 150 metros de altura no ar. Após o voo, a empresa disse que ainda estava há alguns anos da produção em massa, mas estava avançando. O Switchblade pode ser usado como um carro normal na estrada, mas também pode se transformar em uma aeronave quando necessário. No entanto, quem quiser pilotá-lo precisará de uma licença de piloto. Também não é barato, com preço inicial estimado em torno de $170 mil, podendo ser ainda maior dependendo dos recursos. Para 2026, o sonho dos carros voadores pode finalmente começar a se tornar realidade, assim como aconteceu no futuro dos Simpsons. Número 8. Uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Uma das previsões mais sérias dos Simpsons mostra um possível confronto militar entre Estados Unidos e China. O episódio não menciona claramente o ano de 2026. Ainda assim, quando você observa os eventos mundiais recentes, a conexão fica mais difícil de ignorar. Nesse episódio, Donald Trump já havia servido como presidente. Lisa Simpson agora está no comando do país. Ao assumir o cargo, ela enfrenta enormes problemas. Um dos maiores é uma grande dívida nacional com a China, causada por más decisões do líder anterior. Ela não esconde sua frustração ao explicar como os problemas financeiros do país saíram do controle. O programa não mostra nenhuma guerra total ou combate naquele momento, mas a ideia da crescente tensão está presente. A mensagem é clara. Se não forem tratadas com cuidado, questões pequenas podem se tornar algo muito maior. Quando você olha para o mundo de hoje, com disputas comerciais, batalhas tecnológicas e movimentos militares, tudo começa a parecer um pouco real demais. Alguns especialistas acreditam que 2026 pode ser um ponto de virada. Isso não significa que haverá guerra, mas pode ser o momento em que as coisas melhorem ou piorem bastante.
Com a imprevisibilidade da política global, muitos olhos estão voltados para o que acontecerá a seguir entre potências como Estados Unidos e China. É estranho como um desenho de anos atrás continua aparecendo em conversas modernas. Talvez os Simpsons tenham visto algo que a maioria ignorou, ou talvez apenas prestem muita atenção a como o mundo funciona. De qualquer forma, o episódio levanta algumas perguntas sérias. Número 7. Hologramas para a vida cotidiana. Usamos nossos telefones para tudo, desde chamadas até vídeos e mensagens de texto. Mas o que acontece quando a tela desaparece e a pessoa aparece bem diante de você, como se realmente estivesse lá? Esse é o tipo de futuro que os Simpsons imaginaram uma vez. No episódio Bart to the Future, Bart recebe uma mensagem de uma forma que parece completamente normal naquele mundo. Mas em vez de um telefone ou vídeo, aparece um holograma com um convite para que a banda de Bart toque em um clube. É rápido e casual, mas a ideia por trás disso mostra o quanto o programa estava à frente em seu pensamento. Quando o episódio foi ao ar, hologramas eram basicamente algo que as pessoas só viam em ficção científica. Apareciam em filmes e jogos, mas nunca na vida real. Então, como os Simpsons imaginaram o uso de hologramas para coisas como mensagens e shows? Talvez apenas estivessem pensando no futuro, ou talvez estivessem atentos à rapidez com que a tecnologia mudava. Hoje, os hologramas ainda estão em desenvolvimento, mas já estão sendo testados em diferentes áreas. Algumas salas de aula usam imagens em 3D para ensinar alunos. Na medicina, médicos estão começando a usar ferramentas holográficas para planejar cirurgias. Pode parecer ficção científica, mas esse tipo de tecnologia está se tornando mais real. Alguns especialistas dizem que poderemos começar a ver mais hologramas até 2026. Isso pode incluir entretenimento, reuniões de trabalho ou até um novo tipo de chamada telefônica. Isso significaria falar com a imagem tridimensional de alguém em vez de vê-lo em uma telinha. A questão agora é, isso pode mudar a forma como nos conectamos uns com os outros? Será que o que Bart usou em um desenho vai acabar sendo algo que todos usaremos na vida real? Pelo jeito que as coisas andam, começa a parecer possível. Número 6. Carros autônomos. Quando a maioria das pessoas ainda usava celulares flip, os Simpsons mostraram um mundo onde os carros se dirigiam sozinhos, sem volante, sem controle, apenas confiança em uma máquina. Os carros autônomos já não são só uma ideia, estão virando realidade. No episódio intitulado O Futuro Desenfuturo, vemos um carro autônomo que não responde quando um passageiro pede urgentemente para parar. Esse momento se torna desconfortável e frustrante. E depois a atriz da temporada, episódio 5, chamado Baby You Can't Drive My Car. Nesse episódio, Homer se surpreende quando seu carro assume o controle e começa a dirigir sozinho. Avançando para hoje, a tecnologia está alcançando. Mais montadoras estão migrando para veículos totalmente automatizados. A lei de veículos automatizados está avançando para criar regras que permitam carros autônomos circularem em vias públicas até 2026. As autoridades dizem que a lei se concentra na segurança. O objetivo é reduzir acidentes causados por erro humano. A Tesla já vem trabalhando nisso há algum tempo. Elon Musk afirmou que seu software de condução autônoma está quase pronto para o uso diário. Ele disse que os robotáxis poderiam estar prontos até o fim de 2026, mas até ele admite que o lançamento completo pode demorar mais. Mesmo assim, ele não está sozinho. A Sony e a Honda estão colaborando para lançar seu próprio carro autônomo em 2026. Então a grande questão é, confiaremos o volante a algo que não tem mãos? Só o tempo dirá. Mas se os Simpsons continuarem acertando, em breve todos nós poderemos estar no banco do passageiro. Número 5. Comida impressa em 3 dimensões. Em 2005, um episódio dos Simpsons mostrou algo em que a maioria das pessoas nem tinha pensado: um bolo impresso em 3D. Na época, a ideia parecia mais uma piada maluca de desenho do que um futuro possível. Mas hoje, essa cena parece diferente. Parece que os Simpsons podem ter previsto mais uma vez para onde estamos indo. Neste momento, a comida impressa em 3D está lentamente se tornando realidade. Está crescendo rapidamente no mundo da tecnologia, especialmente na ciência dos alimentos. Os cientistas estão trabalhando em formas de criar alimentos usando Food Ink. Essa tinta é feita com ingredientes frescos ou congelados. Eles misturam em uma pasta, que depois é canalizada para formar camadas e formas. O objetivo é fazer refeições que sejam ao mesmo tempo nutritivas e saborosas. Imagine entrar na sua cozinha
e imprimir uma refeição que se encaixa exatamente nos seus objetivos de saúde. Baixa em açúcar, rica em proteínas, mais vitaminas, menos sal. Também poderia ser útil para hospitais ou pessoas com necessidades alimentares especiais. Até restaurantes poderiam usar isso para criar pratos com formas impossíveis de fazer à mão. Mas há um grande problema: o equipamento é caro. A maioria das pessoas ainda não pode pagar por isso em casa. As máquinas são usadas principalmente em laboratórios ou cozinhas experimentais. Ainda assim, muitos acreditam que o custo vai cair à medida que a tecnologia evolui e se torne mais comum. Então, com 2026 logo aí, a grande pergunta continua: esse tipo de tecnologia alimentar finalmente chegará à nossa vida diária? Ou ainda é cedo demais para a maioria das pessoas imprimir o jantar em vez de cozinhá-lo? Número 4. Casas inteligentes. Você talvez ainda não tenha um mordomo robô, mas as casas inteligentes já fazem parte da vida de milhões. Os Simpsons até zombaram da ideia anos atrás, no episódio A Casa da Árvore do Terror 12. A família consegue uma nova casa inteligente. Ela é controlada por uma inteligência artificial que faz quase tudo por eles. Cozinha suas refeições favoritas, mantém a casa impecável e responde às suas necessidades. A IA tem a voz de Pierce Brosnan. As coisas ficam estranhas quando a IA se apaixona por Marge e decide que Homer é um obstáculo. Embora essa parte seja um pouco maluca, a tecnologia mostrada não está tão distante do que temos hoje. Agora, não é preciso ser super rico para ter funções inteligentes em casa. Você não precisa transformar tudo em metal brilhante, nem fazer sua cozinha parecer um laboratório de ciência. Hoje, existem muitos dispositivos inteligentes fáceis de instalar e usar. Alguns, como a campainha com vídeo Ring, permitem ver quem está na porta pelo celular. Outros, como os termostatos inteligentes, permitem ajustar a temperatura mesmo quando você não está em casa. Também há aspiradores robôs que limpam o chão enquanto você relaxa. De muitas formas, as casas modernas estão começando a se parecer com a do episódio. Elas podem não falar com uma voz suave como a de Brosnan, mas estão ficando mais responsivas e independentes, e essa tendência só cresce. Até 2026, espera-se que mais de 573 milhões de casas estejam usando tecnologia de casa inteligente de alguma forma. Seja por segurança, conforto ou conveniência, mais pessoas estão incorporando esses sistemas em sua vida diária. Número 3. Tradutor de bebês. Um bebê chorando pode significar 100 coisas diferentes. E se existisse uma máquina que pudesse dizer exatamente o que eles precisam? Na segunda temporada, conhecemos o meio-irmão de Homer, Herbie. Ele tem a voz de Danny DeVito e dirige um negócio de sucesso. Isto é, até que Homer acidentalmente arruína tudo. No final do episódio, Herbie perde tudo. Mas na terceira temporada, em Brother, Can You Spare Two Dimes, ele retorna com um plano para reerguer sua vida. Ele pede dinheiro a Homer para construir uma nova invenção. É um dispositivo que traduz os sons dos bebês em fala clara. Herb usa Maggie Simpson para testar. Ele ouve seus gorjeios e balbucios para entender o que ela realmente está tentando dizer. A ideia de um tradutor de bebês pode ter parecido ficção científica naquela época, mas hoje está começando a se tornar real. Graças à nova tecnologia e à inteligência artificial, várias empresas estão trabalhando em ferramentas parecidas. Essas ferramentas afirmam que podem entender diferentes tipos de choro. Por exemplo, alguns dispositivos dizem que conseguem diferenciar entre um bebê com fome e um que precisa trocar a fralda. Outros usam aprendizado de máquina para analisar padrões no choro e relacioná-los às necessidades comuns do bebê. Pais de primeira viagem muitas vezes têm dificuldade em entender o que o bebê quer. Tentam ninar, alimentar ou trocar fraldas, esperando adivinhar certo. Um tradutor real de bebês poderia tornar a vida muito mais fácil. Poderia reduzir o estresse e ajudar os pais a se conectarem mais com seus filhos. Embora ainda não estejamos nesse ponto, a tecnologia está caminhando nessa direção. Os Simpsons podem ter brincado com isso, mas a ideia de traduzir o Fala Bebê pode se tornar realidade em um futuro próximo. Número 2. Desastre nuclear. Às vezes a comédia cruza com algo muito mais sério. Os Simpsons mostraram como poderia ser uma chuva nuclear.
e agora o mundo está prestando mais atenção. No episódio Homer, o Grande, os Simpsons fizeram uma piada que chamou a atenção. Mencionaram um desastre nuclear como parte de um plano secreto de uma sociedade oculta. Embora fosse para ser engraçado, a ideia ficou na cabeça de algumas pessoas. Em outro episódio, eles levaram isso ainda mais longe. Mostraram as consequências de um apocalipse nuclear. A maior parte de Springfield estava destruída, prédios em ruínas, ruas vazias e o único sobrevivente era Homer Simpson. Os Simpsons são conhecidos pela comédia, mas essa previsão tem um impacto mais forte. Um desastre nuclear não é algo que ninguém queira imaginar. O dano seria imenso. Não apenas destruiria cidades, mas mudaria a vida na Terra para sempre. O que os Simpsons mostraram em alguns minutos poderia ser um verdadeiro pesadelo nas mãos erradas. Com o aumento das tensões em diferentes partes do mundo e os conflitos em andamento, muitos especialistas expressaram preocupações. Eles dizem que os líderes globais devem ser mais cuidadosos com suas decisões. Mesmo um pequeno erro poderia levar a algo perigoso. Os Simpsons podem ter brincado, mas a pergunta permanece. Algo assim poderia realmente acontecer? Ninguém quer descobrir a resposta. A maioria espera que essa previsão permaneça apenas no mundo dos desenhos e nunca chegue à vida real. Número 1. Implantes cerebrais. O que aconteceria se seus pensamentos pudessem enviar mensagens? Parece incrível, até que algo dê errado. No início de 2024, a empresa Neuralink, de Elon Musk, virou notícia. Implantaram um chip em um cérebro humano pela primeira vez. O objetivo desse dispositivo é ajudar pessoas com paralisia a controlar aparelhos usando apenas seus pensamentos. Poderia dar a elas mais independência e abrir novas formas de comunicação. Mas, como acontece com qualquer tecnologia nova, nem todos se sentem confortáveis com a ideia. Alguns se preocupam com o que pode acontecer se esse tipo de tecnologia cair em mãos erradas. Se ficar mais avançado, esse chip cerebral poderia até substituir a forma como enviamos mensagens. Em vez de digitar ou falar, as pessoas poderiam mandar mensagens só pensando. A Neuralink diz que isso pode acontecer antes do esperado. Até 2026, já poderia estar em uso em uma escala maior. Essa ideia não é completamente nova. Os Simpsons abordaram esse tema na 23ª temporada, em um episódio chamado Férias do Futuro Passado. Esse episódio se passa em 2041. Nele, Homer recebe uma mensagem através de algo chamado V-Mail. Ele recebe diretamente em seu cérebro. Mas a mensagem não é segura. Contém um vírus e Homer acaba com dor. Isso parece bobo, mas faz sentido se preocupar. Computadores já lidam com vírus e invasões há anos. Agora imagine esses mesmos problemas, mas dentro da sua cabeça. Com os implantes cerebrais se tornando realidade, os riscos podem não estar muito longe das recompensas. A tecnologia continua avançando rápido. A questão é, estaremos prontos quando o futuro finalmente chegar? E aí, qual dessas previsões você acha que realmente pode acontecer até 2026? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se curtiu esse vídeo, compartilha com alguém que também gosta de curiosidades sombrias e inscreva-se no Mundo Restrito para mais conteúdos que desafiam a nossa imaginação. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.